Olá, estamos no ar mais uma vez com o podcast Urbanismo Inteligente, o podcast aqui do Grupo Pergun, né? Quem já acompanha a gente aí sabe que toda semana a gente está trazendo conteúdos maravilhosos aí para tornar você, né, nosso seguidor, a pessoa que acompanha nossas redes sociais, ter mais conhecimento, né, sobre construção civil, urbanismo. E você que está aqui pela primeira vez, né, a gente fez a live anterior com os meninos, né, os executivos de negócios imobiliários. Tema maravilhoso, né, vale a pena você conhecer. O mercado imobiliário mudou muito, né, e a forma como você investe em imóveis também. Então, se você não viu ainda, fica aí o convite para você ir lá assistir. E já curte, compartilha, manda para um amigo, para um familiar aí que precisa ouvir esse conteúdo. E hoje, o tema de hoje, eu acho, Danilo, né, já dando boas-vindas aqui para Danilo, eu acho que ninguém vai gostar do tema de hoje não, cara. Pois é, né, Laís? É um tema que a gente habitualmente conversa, né? E a gente meio que dividir um pouco também sentimentos aí, né? Demais, demais. Brincadeiras à parte, pessoal, o tema de hoje é, assim, eu acho que é unanimidade. Eu acho que você que está assistindo esse podcast aí, principalmente, né, se você é um salinense natural ou salinense apaixonado, né? Você vai gostar muito. E hoje a gente vai falar, né? E Danilo vai falar muito com a gente aqui sobre as questões econômicas, né? De localização, dos aspectos que valorizam a nossa cidade de Salinas. Então, hoje o tema do nosso podcast é sobre Salinas e por que Salinas hoje, né? Na atualidade, tem sido foco de investimentos, né? E tem atraído muitos empresários, né? Muito investimento aí para a nossa região. Beleza? Então, eu, como uma boa salinense, né? Eu sou apaixonada por essa cidade, sou natural de Salinas, passei 10 anos fora, voltei, e tem uma característica de Salinas que sempre me chamou muita atenção. Quando eu morava aqui, na minha adolescência, eu sempre percebi que o índice de violência daqui de Salinas era muito baixo, né? E hoje permanece, né? Se você acha também que isso é uma verdade, né? Se você também tem esse sentimento, comenta aí com a gente, né? E sobre outros temas, né? Como eu já havia falado, a gente vai conversar um pouco com o Danilo, que tem um conhecimento sobre essa região aqui absurdo, né? Vocês vão ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre a nossa região. Mas, para começar, né? Eu queria saber de você, Danilo, qual que é a sua história com Salinas. E muito bem-vindo mais uma vez, né? Está aqui com a gente nesse podcast. E conta pra gente um pouco mais aí sobre a sua história com Salinas. Olá, Laís, mais uma vez aí, felicidade muito grande, né? Tá participando aí, falando sobre esse tema, né? Da contextualização regional de Salinas e potencialidades, né? Então, eu vim para Salinas em 2013, no ano de 2013. Cheguei especificamente de uma forma mais concreta aqui no dia 1º de abril de 2013. Dia da mentira, né? Mas foi verdade. Foi verdade, né? Que bom. Graças a Deus, né? E assim, eu vim para trabalhar com construção civil, né? Durante esse período aí, eu numa primeira experiência de trabalho, né? A gente fez a implantação, executou, né, 3 grandes loteamentos, né, além de um volume de obras bacana, né, mais de 320 construções, né, edificações, muita terraplanagem, muito trabalho, muito projeto técnico, graças a Deus, né, não só em Salinas, aqui na região, cidades aqui próximo, né, a gente fez muito trabalho aqui. E assim, quando eu vim para Salinas, eu fui movido por uma oportunidade e, sobretudo, quando a gente toma decisões, né? Eu morava em Montes Claros já há alguns anos, vários anos, né? E estava totalmente estabilizado numa construtora, e há 7 anos numa consultora, e eu vim para cá numa escolha, e através de uma escolha a gente faz várias análises, né? Exato. Uma das análises assim que me marcou bastante quando você pergunta aí, eu me lembro muito bem,
é que eu estava fazendo uma obra na FIENG, né? E a FIENG é um local onde agrega muitas informações, né? De empresas novas que são implantadas. Eu me lembro que naquela época a Alpargatas, né? Da Havaiana estava sendo implantada lá em Montes Claros e tal. E eu tinha muito contato com os gerentes lá, o Ézio, né? O pessoal que... E eu troquei muita ideia com o pessoal, pedi orientação, né? Fazia obra lá na Coteminas também, uma grande indústria lá. E a gente acaba conhecendo pessoas que trabalham com informações e têm uma visão. E desde aquela época, as pessoas me apontaram que Salinas ela ia ser um local de atração de muitos investimentos, né? Alguns movidos na questão da mineração, mas desde o princípio a questão logística sempre foi algo que norteou, né? O Salinas é um ponto, está no eixo de uma rota importantíssima para o Brasil, né? Que é a BR-251, que a gente volta e meia vem dizendo que é o maior ativo da cidade. Né? Por mais que o pessoal que Salinas ela é conhecida e reconhecida como a capital mundial da cachaça, que é uma coisa bacana, né? Mas a gente entende que economicamente, né, nessa vertente logística que cresce bastante aí, Salinas ela está numa rota, no eixo aí de um palco de investimentos aí muito grande. Então, assim, vim para cá em 2013, né? E a gente vem fazendo muita obra aí, estudando e mapeando todos os pontos de relevância, né? De desenvolvimento e progresso aqui de Salinas, da região. E a gente vem enxergando Salinas aí, o que a gente sempre fala, né? Como um verdadeiro diamante. Exato, é isso aí. Nesses 8 anos, né, Danilo? Você falou que chegou aqui em 2013. Já com essas informações da FIENG, assim, mas teve algum momento que você pensou em sair de Salinas por algum motivo, de alguma outra oportunidade? Sim, eu vou ser bem sincero com você, né? A gente baliza e avalia situações, né? E quando eu finalizei a minha primeira etapa, né, de trabalho aqui na cidade, existiu um momento de transição, né, onde eu estava com os projetos lá em Montes Claros, estava bem propenso assim, a finalizar algumas obras, alguns trabalhos que eu estava aqui em Salinas, pensava em inverter o processo. Ao invés de eu estar em Salinas e de vez em quando estar em Montes Claros atuando, eu pensei em fazer o contrário, né, estar em Montes Claros e de vez em quando vir a Salinas, né, e com uma atuação muito grande, né? Também numa empresa, numa consultora. Eu tinha um contrato, né, como diretor de operações de uma empresa lá e também uma empresa também na qual eu sou sócio lá, estava a gente executando um prédio lá no Bituruna. E nesse momento, muitas oportunidades, né, lá em Montes Claros. Mas a partir isso, só que isso foi muito rápido, né? Isso foi muito rápido, a coisa é muito dinâmica e a partir da implementação, né, da criação do Grupo Fergon, quando nós fundamos ali o Grupo Fergon, quando eu me lembro muito bem, quando eu com o Wesley, nós nos apertamos a mão ali, que naquele marco ali, para mim, certamente eu vislumbrei que todas as potencialidades que a gente sempre comenta de Salinas, e a gente enxerga aí que faz brilhar esse grande diamante aí que é Salinas, né? Que ele já começa a brilhar, sai do seu estado bruto, a gente começa a perceber pelos investimentos e as coisas que vêm acontecendo. Sinceramente, a partir daí eu consegui perceber que a gente poderia contribuir para uma aresta desse diamante e a missão comoveu, né? E traz isso em proposta aí, e certamente a gente entende que a gente tem mais do que um trabalho, uma missão, né? Para fazer aqui na região. É assim que eu encaro todos os dias, assim, o trabalho. Bacana, legal. E hoje você está full time no Grupo Fergon ou você ainda vai, às vezes, lá em Montes Claros? Não, vou. Vou de um monte de lugar. Você mesmo já me acompanhou em algumas viagens aí. Perto da Bahia lá e tal, Taiobeiras, Montes Claros. Graças a Deus a gente tem uma base, né? Sim. Do Grupo Fergon lá em Montes Claros, e tem Eduardão que está lá representando a gente muito bem, né? A gente vai, sim, a gente atua, né? Mas o Grupo Fergon, full time, com certeza, né? Grupo Fergon, totalmente, né? E o fato também da gente, às vezes, ter outra empresa também, né? E atuar também em outros trabalhos, é óbvio que são segmentos que se complementam, né? Sim.
não é nada que cria duelo, não. Mas o Grupo Fergon totalmente, com certeza, até o fim. Legal. Ô Danilo, você acredita que, assim como Montes Claros, né, a gente fala muito sobre Montes Claros e Vitória da Conquista, que foram duas cidades que se expandiram bastante, né? Acredito eu que por conta também da questão da 251. Com certeza. Mas Salinas, ela meio que parou, né? Assim, você acredita que Salinas tem o potencial para se tornar uma grande metrópole, assim como hoje é Vitória da Conquista e Montes Claros? Eu penso que Montes Claros a nível e Vitória da Conquista, elas tendem a ser metrópoles, né? Certo. Caracterizadamente, assim. Acho que para ficar mais apropriado. Elas tendem a... Ainda não são, mas existe um crescimento fora da curva nessas duas cidades, né? Existem estudos aí que daqui 15 anos, 20 anos, Montes Claros tende a ser a segunda maior cidade de Minas, né? E Vitória da Conquista vem crescendo muito, né? Então, e essas cidades, além da característica de serem polo educacionais, né? A questão da rota que converge essas duas cidades, que passa por Salinas, né? BR-251, a ligação do sul e sudeste do Brasil ao nordeste, né? Então, a gente tem essa questão do logística muito importante. Montes Claros, ela hoje está localizada no segundo maior entroncamento rodoviário do Brasil, né? Há poucos meses foi assinado por Zema um plano de intenção de um investimento de milhões, né, para fazer um polo rodoferroviário, né? Legal. Um investimento que obviamente replica para Salinas, né? Pela rota e certamente vai desenvolver mais ainda. Acho até que talvez dividiria um pouco hoje a caracterização econômica de Montes Claros mais relevante, que é polo educacional, talvez divide um pouco com a questão logística, né? E aumenta ainda as possibilidades também de ser uma cidade mais industrializada ainda. Então isso é muito importante, né? Assim como quando Vitória da Conquista também se desenvolve, para Salinas também é muito importante, né? A gente vê aí nesse volume de tráfego intenso que a gente tem na 251 aí, né? É uma média de mais de 10 mil veículos aí por dia. Isso é absurdo, né? É absurdo. A gente fala isso aqui, assim, mas é muito interessante perceber que o desenvolvimento e o progresso ele passa por aqui todos os dias, né? Através dos caminhões de carga, dos produtos que são transportados, de toda a logística que é aplicada aqui. Então, assim, Salinas, eu acredito, Laís, que ela cresça, sim. Eu penso que ela não se cresça equivalente a essas duas cidades, não, pelas características. E eu acho até que é mais interessante que ela crie, né, um crescimento, talvez como Ipatinga teve, né, e se estabeleça com uma cidade com mais de 100 mil habitantes, obviamente, mas talvez não a 500 mil habitantes, né, porque aí tudo que carrega o crescimento de uma cidade carrega também a necessidade do investimento da infraestrutura, né, e as políticas de adequação. Então, eu penso que aqui tem porte para crescer, aqui tem vocação para crescimento e vem crescendo bastante. A gente vê o mapa, né, da cidade. A gente vê imagens aí, de vez em quando você vai no DR, na prefeitura, lugar que tem aqueles mapas antigos, você vê o quanto hoje Salinas está diferente. Dentro de 10 anos, Salinas mudou a malha urbana completamente. Mas acredito que Salinas cresça sim, mas não tal qual essas cidades eu acho que vão. E hoje, assim, você falou muito sobre a BR-251, a gente não aproveita, né, esse tráfego que tem aqui. Não, minimamente, né? Como você imaginaria, assim, ou você tem um projeto que talvez viesse a explorar mais esse tráfego para alavancar economicamente a cidade, né? Tipo, para trazer essas pessoas que passam por aqui para ficar aqui um dia ou 2 dias. Como você imagina estruturar algo, né, de entretenimento, ou turismo, que seja possível a vinda dessas pessoas, não só para passar por Salinas, né, mas para ter um dia aqui? Ô Laís, assim, é uma pergunta muito, muito legal, viu, essa aí, porque a gente imagina, no melhor dos cenários, né, Salinas podendo oferecer serviços adequados, né, melhores serviços para as pessoas que normalmente frequentam Salinas, né? Eu digo não atendimento, é diferente, né? Às vezes a gente
vê ali as pessoas e fala assim, você tem um atendimento, mas às vezes é diferente do serviço que é ofertado, né? Eu estou dizendo no ramo da hotelaria, eu acho que convém, né, obviamente, ter um melhor trabalho de padronização para esse atendimento. Eu acho que Salinas é uma cidade que tem uma cultura riquíssima e tem uma história linda. Eu acho que essas coisas elas precisam ser contadas para as pessoas, isso precisa ser repassado, as informações precisam ser padronizadas pelas pessoas que atendem, né? Aqui nos restaurantes, no comércio, perfeito, na hotelaria. Eu acho que precisa de um trabalho de unificação, de uma padronização de atendimento. A gente vê investimentos na área da mineração e a gente vê investimentos na área de energia fotovoltaica crescendo vertiginosamente aqui na região também, né? E a gente vê perspectivas, né? Você tem uma empresa sul-coreana aqui próximo em Pato Carvalho, então toda essa microrregião aqui, Salinas sendo referência, sendo polo, sendo líder, né? Cidade líder aqui dessa microrregião, ela precisa preparar melhor os serviços, né? Eu acho que é necessário que você tenha atendimentos, no mínimo, bilíngue, né? E começar a trabalhar e proporcionar aos investidores e aos investimentos uma condição mais favorável. E aí a gente traz, em relação à logística, do que você estava falando da BR-251, eu acho que isso vai acontecer, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Assim como esse investimento que eu citei há pouco aqui em Montes Claros, o investimento logístico, né, do aproveitamento logístico aqui de Salinas como uma base, obviamente isso vai acontecer, porque por mais que a gente tenha esse tráfego muito grande, é essa característica desse tráfego que torna as viagens de Montes Claros para Salinas, Montes Claros e para a Vitória da Conquista também, mas principalmente Salinas, Montes Claros, muito lenta, né? É uma distância razoavelmente pequena, mas uma rodovia perigosa e muito lenta. Então, Salinas é caracterizadamente um local de passagem, mas de parada também de pessoas, né? E a gente vê a quantidade de hotéis que tem numa cidade que tem a quantidade da população de Salinas, de 40 mil habitantes, 40 e poucos mil habitantes, a quantidade de hotéis que tem. A gente vê a quantidade de ônibus que vem todos os dias de cidades próximas para resolver tudo em Salinas, a prestação de serviço, a odontologia, a compra no supermercado e tudo, né? Então a gente vê referencialmente Salinas como líder dessa região e essa questão de servir como ponto de parada logístico para distribuição para essa grande microrregião aqui, porque Salinas tem uma população flutuante, um público flutuante muito grande, né? Então a gente pensa, entende que certamente isso vai atender, né? Pelo que cresce a logística aí ao longo dos anos, né? É um setor econômico que vem desenvolvendo bastante. Salinas tem as características para poder receber. Fora a logística, Salinas é uma cidade que tem características assim muito singulares, né? A topografia de Salinas é algo que me deixa muito fascinado. Salinas tem vários pontos de observação e de visada magníficos, né? Você que anda de bicicleta aí, isso hoje é uma tendência, as pessoas fazem caminhadas naturais. Salinas é uma cidade que tem 3 biomas, né? Aprendendo muito com o pessoal lá do Instituto Federal, né? O clima, né? Eu estudei muito sobre isso, o clima aqui é diferenciado, teve até um professor... favorece a agricultura, você vai dar um vídeo, né? Que mostra isso. Verdade, teve um professor meu, na época que eu estudava lá em Campinas, que eu dei de presente para ele uma cachaça, e aí ele fez um comentário. Ele falou assim, a cachaça de Salinas nunca vai perder a qualidade. Por quê? Porque o solo de Salinas, o clima de Salinas, só tem Salinas. Né? Então, assim, para o cultivo de cana... E a gente vê até nas frutas cítricas, que é algo que me marca bastante, com mais leves, né? As frutas cítricas mais leves são uma coisa interessante que eu percebo. As frutas cítricas daqui da região, elas são mais leves, né? Do que de outros locais, e realmente o solo e as características, né? Você vê regiões assim riquíssimas, né? Na parte agrícola, como a região da Matrona. Então, assim, a gente passaria aqui uma noite, e mais um dia, e mais outra noite, falando só coisa boa de Salinas, né? Mas trazendo, só para arrematar aquele ponto também, que eu achei muito relevante que você perguntou, certo. Nós temos aqui um oásis aqui na região, que é a barragem de Salinas, né? Verdade. É um local magnífico, é um local lindo, né? E assim, uma contemplação espetacular da natureza, né? Então, a gente às vezes vê uma coisa pouco explorada, né? Nesse sentido. E a gente tem aqui belezas naturais
esplêndidas, né? Então, assim, isso pode ser melhor aproveitado. A gente vê pequenos investimentos ainda, aliás, já acontecendo, e frutos, né? Tem um local aqui próximo, por exemplo, que tem hospedado pessoas ali próximo da barragem, que a gente está no mês de abril, e desde o mês passado, aliás, retrasado, que eu tinha informação que estava reservado até setembro, já estava reservado, né, de pessoas. Muita gente de fora, né? De Araçuaí, de cidades um pouco mais longe aqui, que vem para cá, né? E sobre a barragem, eu vou muito ali na Tulipa, né? Tem um espaço que é até um pouco mais na frente da Tulipa, que o pessoal de Salinas vai para lá, leva caixinha de cerveja, não sei se você sabia disso. Já vi demais. E assim, o público para ir para a barragem tem, né? Mas as pessoas não têm um acesso e não têm uma estrutura de qualidade para poder receber essas pessoas, né? Eu vejo a barragem de Salinas fechada dentro das propriedades privadas ali, e tudo é muito assim, ó, você tem que receber um convite, ou você tem que conhecer alguém, ou então você tem que ir, sei lá, vai de bicicleta ali e vai em algum lugar, enfim. Eu acho que o acesso à informação, Laís, com o advento da internet, trouxe aspectos muito importantes assim e tornar as pessoas mais independentes, né, do ponto de vista de entender o que as pessoas querem, né, o que é bom e tal. Durante muito tempo isso foi muito fechado mesmo, né? Verdade. Mas se discute e as pessoas hoje elas já têm informação suficiente para poder definir o que é uma qualidade de vida, o que ele entende, o que ele quer, o que ele deseja como qualidade de vida, o que ele quer passar o seu fim de semana, né? E isso é muito legal. E você vê as pessoas aqui da cidade, por exemplo, e da região, com muita vontade, né, de utilizarem a barragem de uma forma mais comum, né? Não só pelas propriedades cercadas, ter que saltar uma cerca para ir lá, ou no pior local da barragem, que é o que ia aglomerar, né? Então, assim, as pessoas buscam isso, né? Assim como dentro das cidades, as pessoas procuram espaços urbanísticos mais apropriados, mais adequados, né? Não é qualquer coisa que passa, né? Quando eu cheguei aqui em 2013, tinha empreendimentos aqui na cidade que não tinham asfalto, não tinha rede de esgoto, e as pessoas achavam maravilhosos. Hoje, por exemplo, aqui na cidade já não aceita mais. Né? Pouco tempo, né, Danilo? Pouco tempo, mas então as coisas vão evoluindo. Então você pode ter certeza que é uma necessidade, assim como vai acontecer, sobretudo, a utilização de Salinas como polo logístico. Eu imagino que a utilização da barragem e várias outras belezas naturais que Salinas tem, com certeza. E você acredita que tanto a barragem quanto a questão logística e também a questão da mineração, você acha que são esses fatores que mais está atraindo os investidores para Salinas? Ou tem mais algum outro fator que você acredita que torna isso mais relevante? Laís, eu, enquanto atuei na construção civil de Montes Claros, a região aí, na SECOM, Engenharia, a gente fez muita obra pública, né? E durante esse período eu vi o crescimento de várias regiões assim, e a gente via, né, que era comum os investidores falarem, não, agora o polo de investimento está na região de Pirapora, por exemplo. Pirapora, né, que estava naquela região ali das industrializações e tal, estava metalúrgicas, siderúrgicas e tal. Só que depois daquilo teve o projeto Jaíba, né? Verdade. Muito forte, a região ali de Janaúba, Jaíba, um investimento muito alto ali e tal. E acontece, né? Essas migrações assim, por diversos fatores. E hoje eu diria para você que Salinas hoje é o foco do investimento, né? Regional, né? É óbvio que Montes Claros ainda condensa bastante e vai continuar assim, mas eu fora Montes Claros, e como eu dei o exemplo desses polos, a gente vê que aqui na região de Salinas ela vem concentrando. A questão da mineração é iminente, né? Que a licença prévia aconteça e a gente fala de uma revolução. Aqui na região a gente fala de explodir demograficamente a cidade aqui. Em 5 anos a gente ter pelo menos 15 a 20 mil pessoas a mais aqui, né? Isso é uma coisa... Num prazo de quanto tempo? De 5 anos, 5 né? anos? Então isso é uma coisa muito grande, porque só de trabalhadores, né, na região aqui vão chegar de cara a 5 mil empregos diretos nessa expectativa. Então é uma quantificação muito grande. Então tudo precisa crescer para acompanhar esse desenvolvimento, né? Essa é uma informação
valiosa, hein? Sim. Muito valiosa. Mas porque... é comum a distribuição dela, né? Hoje depende tudo de uma licença prévia que a SAM, né, mineração, ela precisa para implantar esse projeto, né? Bom, até onde eu entendo, existe esse caminhamento. Não tenho informações oficiais sobre o posicionamento como está, né? O resto é boatos, né? Eu não tenho. Certo. Mas é fato que o plano de trabalho e de contingência dessas pessoas é iminente, né? E fora isso também tem a questão dos outros investimentos logísticos. E a gente vê coisas que já vêm ocorrendo de investimentos em Salinas na expectativa desse crescimento, né? Da energia fotovoltaica em várias regiões aqui perto. Né? Tem você vê os supermercados as grandes redes de supermercados que vêm implantando aqui. Então, assim, várias empresas novas vêm aproveitando e já se implantando, enquanto ainda a especulação imobiliária não elevou o preço do imóvel para condição absurda. Então, as pessoas vêm aproveitando para implantar enquanto ainda é viável, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, isso já está acontecendo. Você tocando aí, né, na questão imobiliária, eu lembro que a gente conversou, acho que foi até com o Davidson que eu conversei, e ele falou que estava fazendo uma apresentação para alguém, para uma pessoa, e que essa pessoa falou que não, que queria vir aqui, que queria investir em Salinas, porque ela sabe que Salinas está crescendo e é foco de investimento. Além da gente aqui, né, você que é um cara muito estudioso e entende muito sobre as questões econômicas daqui de Salinas, está sempre se atualizando, né? Eu, às vezes, na internet, eu tenho um pouco de dificuldade para encontrar essas informações, né? Então, acho que você procura ali em alguns pontos, alguns lugares mais pontuais. Não, com certeza. E só para concluir, como que essas pessoas ficam sabendo disso, né? Porque eu que estou aqui, né? Às vezes não estou tão informada de tudo que está acontecendo ao redor de Salinas e essa potencialização que tem toda, né, em cima dessa região. Não é pulverizado, né, para as pessoas saberem. Pelo menos a minha visão. Então, como que essa informação e como que isso está chegando para as pessoas? Eu vou falar sobre a questão do mercado imobiliário, que a gente atua diretamente, né? Informações, elas são garimpadas, né? Principalmente através de network. Né? Então, a gente precisa de ter informações e passar informações também para a gente garantir... A gente estava falando disso hoje, né? Um bom fluxo de network, senão você não recebe mais informações. Né? Então, acontece, com certeza, e a gente consegue ficar muito atento e observar todas essas nuances, né? E isso não é um problema, não. O que ocorre é que a gente precisa entender o que é uma informação técnica, uma informação jurídica, e o que está sendo plantado só para gerar especulação. Aí, para mim, eu considero até um crime, né? Uhum. Porque você está com informações falsas e outras coisas. Mas não vamos entrar nessa polêmica, não, porque tem muita coisa desse tipo, né? Tem. Não. Mas, de uma forma geral, Laís, a gente procura muitas informações e trabalha com isso, né? Porque a gente também é muito consultado, sabia? Para poder fazer projetos, principalmente estudo de viabilidade, que é uma coisa que a gente tem feito bastante. E quando empresas de fora ou grupos nos procuram para fazer estudo de viabilidade de implantação para cá, naturalmente a gente tem informações que elas podem ser implantadas, né? E a gente já começa a traçar linhas de progressão, de localização, de fatores de valorização, enfim. É mais ou menos por aí. Ah, legal. É engraçado, né? A gente estava falando disso hoje e é importante, né, a gente ter esse network aí. É fundamental. A gente, do Grupo Fergon, nosso posicionamento, né, Danilo está aqui até para confirmar isso, mas a gente enxerga Salinas como um diamante, né? Com diamante que, graças a Deus, a gente já tem um trabalho aí já há mais de 2 anos, né, que esse diamante vem sendo lapidado, mas para as pessoas entenderem, né, Danilo, como que o Grupo Fergon hoje trabalha para lapidar esse diamante, né? Qual que é o papel do Grupo Fergon nessa lapidação aí de Salinas? Como a gente falou aí das possibilidades de crescimento, Laís, a gente trabalha com uma responsabilidade e nos propomos a isso desde o princípio,
a gente sempre fala que o nosso projeto, para dar certo, Salinas tem que dar certo. Com certeza. Né? E a gente acredita demais, além de números, né? A gente trabalha muito para a nossa parte a gente poder fazer. Com muita humildade, né? A gente entende uma aresta quando a gente fala aqui, porque a gente quer fazer parte. A colaboração é um dos nossos valores, a gente trabalha isso. Né? Colaboração, óbvio, com gente do bem, né? Coisa boa e coisa honesta, né? Só para... E aí a gente entende que, enquanto empresa de construção civil, que atua em várias ramificações, nós precisamos nos preparar, e nós estamos preparados, para atender na execução e na construção de edificações, né, de bons projetos de urbanismo, bons projetos de chacreamento, né, pensando no crescimento de Salinas, o que a gente pode fazer num projeto de urbanismo para poder adequar esse crescimento de uma forma organizada, implementando conceitos de cidades inteligentes, pensando na mobilidade urbana, que é um problema para Salinas, a gente já tem um vídeo, já falou muito sobre isso, né? Exato. Então a gente precisa das várias vertentes e principalmente adaptando o espaço para o uso das pessoas, como a principal relevância, né? Quando eu digo da questão bilíngue, é porque a gente está com investimentos, né, diversificados, né? Você sabe muito bem. E quando a gente pensa num novo investimento, a gente já pensa que a gente já tem que preparar os colaboradores para poder trabalhar no mínimo bilíngue, né? Adaptar um mandarim, a gente tem que pensar nisso e nos capacitar também, né? Então, essa vertente é que eu digo que a gente está buscando, né? Nos preparar para atender a esse crescimento de uma forma qualificada, né? Quando a gente investe bastante em tecnologia, como é a tecnologia BIM, vários softwares, qualifica os profissionais, coloca vários profissionais técnicos para trabalhar dentro de uma empresa de construção civil. Quando a gente investe num setor de marketing, com designers, com cara do TI, né? Quando a gente está fazendo capacitação e plano de carreira para várias pessoas, uma equipe muito qualificada, né? E diversificada, plural. Quando a gente pensa nisso, é porque a gente trata com respeito todo mundo que a gente atende. Porque a gente pensa que a gente tem que estar muito bem preparado para atender as pessoas. Com certeza, né? O Grupo Fergon aí, eu, graças a Deus, tenho o prazer de fazer parte, né? E de ajudar. Eu hoje, dando um spoilerzinho, né? Eu gosto de dar um spoiler. Inclusive, eu te mandei aquela campanha lá, né? E na parte que me compete, né? Eu fico muito feliz, que é justamente levar a mensagem do Grupo Fergon para as pessoas, né? E o posicionamento do Grupo Fergon, que o Grupo Fergon tem em relação a Salinas e tudo que a gente deseja construir aqui em Salinas, né? Que, assim, graças a Deus também é muito aliado aí, conecta muito com os meus valores. Eu fico feliz demais com isso. Mas voltando um pouco no assunto dos investimentos, né? E já, infelizmente, já finalizando aqui também. Se puder, a gente ficava aqui falando de Salinas à tarde, à noite, o tempo inteiro. Mas, assim, como o tema de hoje é falando um pouco sobre a questão dos investimentos e dos investidores, você falou que aí num período de 5 anos, pode ser que Salinas... Pode ser não, né? Acredito que vai acontecer, que Salinas vai receber um número grande de pessoas aí novas, né? Então, quem investir hoje em Salinas, né, que fizer a aquisição de um lote, ou de uma casa, ou de uma área comercial, o que essas pessoas podem esperar em termos de rentabilidade? Vamos pensar esse crescimento progressivo que já vem acontecendo em Salinas, como a gente citou o mapa urbano. Se a gente pensar na condição de investimento, pensando nos dois planos, a melhor e a pior situação, pensando que a pior situação fosse esse crescimento, que ele já é extraordinário, pensando em 10 anos, aí, o mapa urbano tem mudado completamente na cidade, o padrão de infraestrutura da cidade e os recursos, né? Se a gente pensar nesse crescimento progressivo e não exponencial, ainda assim é uma excelente oportunidade de investimento em imóveis. Por quê? Porque como vem crescendo a cidade e se qualificando nos diversos serviços, isso é verdade, a gente vem percebendo, né? Há pouco tempo a cidade não tinha uma escola de inglês, né? Você tinha uma professor e uma sala de inglês no estabelecimento, mas eu digo franquias, essas coisas, né? Que a gente vê observando, a gente vê serviços mais qualificados, uma adega de vinhos, que há pouco tempo não tinha na cidade, né? Aí você vê, às vezes, bares e restaurantes se qualificando mais,
hotéis novos sendo implantados, né? Verdade. Então, por que isso vai mostrando que a cidade vem se qualificando, a cidade vem crescendo, a economia aqui é pulsante, né? A gente vê pela quantidade, por exemplo, de farmácias que a gente tem aqui na cidade e o nível de faturamento que a gente já teve informações, são faturamentos aqui próximos às cidades de 100 mil habitantes, né? E a quantidade que tem. Então, por todos os fatores e vários fatores, é sempre uma grande oportunidade de investir em imóveis, como eu disse, enquanto ainda você tem preços muito favoráveis, né? Porque enquanto ainda a especulação imobiliária ela não explodiu, a especulação ainda não é maior do que o fato, a gente ainda tem ótimas oportunidades de investimento. Verdade. Porque quando você tem uma especulação que ela é muito maior do que o fato, e eu não estou dizendo especulação de algo que não vai acontecer, de algo que vai acontecer, existem os aumentos exponenciais, você perde até a sensatez das precificações dos imóveis. Eu já vi isso acontecer demais. Né? Você tem uma área ali que estava morta, ela foi revitalizada e vai implantar um complexo industrial. Aquilo não tem parâmetro de aumento, né? de preço de imóvel. Aí a construção civil se torna muito cara, a falta de mão de obra torna o preço da construção civil muito alto. Né? Hoje a gente ainda está num período muito favorável. Né? O investidor de fora, para ele poder aportar, fazer um investimento num aluguel, por exemplo, aqui em Salinas, que tem um Instituto Federal, né? Que é uma coisa muito importante aqui, mais de 3 mil alunos, né? É verdade. Então, assim, hoje, né? Se você faz um investimento, por exemplo, para locação, que aquele investidor de renda fixa que ganhava, que era o rentista, né? Que faturava aí 1%, ele não tem isso mais, ele está apostando o investimento no aluguel, ele vai ter um aporte menor, porque o cara da cidade grande, lá de Belo Horizonte, ele prefere às vezes investir aqui, porque o preço do imóvel é mais barato do que ele compraria lá em Belo Horizonte. Ele pode fazer um produto diferenciado ainda, que cabe uma infinidade de produtos arquitetônicos ainda diferenciados para sair do padrão que hoje a gente tem aqui, e ele vai conseguir ter um custo de construção muito mais barato do que Belo Horizonte. Verdade. Se você pegar hoje a convenção coletiva, né, a CCT, do trabalhador da construção civil, que é horista, lá em Belo Horizonte, e comparar com o preço que é articulado aqui no norte de Minas, só por aí você vai saber que o homem-hora é muito mais barato, além de outras situações. Então, o cara aporta menos dinheiro e ele vai ter o mesmo percentual de retorno, então o risco é menor para ele aportar aqui. Então, isso é muito interessante, porque demais. O imóvel, numa cidade que cresce ainda, o que vai acontecer com ele? O imóvel ainda sobe o valor, ele não deprecia. É verdade. Muito então, interessante. É muito interessante o investimento de imóveis aqui nesse momento. E isso aí que você está falando, você lembrou muito bem da questão do Instituto. Eu tenho amigos, né, e conheço muitas pessoas, inclusive tem colaboradores do Grupo Fergon que estudam no Instituto, e alguns já me relataram que moram muito mal. Com certeza. Né? Que mora muito mal, que não tem uma estrutura, ou às vezes a pessoa não quer dividir uma casa com alguém, quer morar só, não tem uma kitnet que consiga atender a pessoa, né? Então, assim, é um oceano, né? Não, azul, não sei se é azul, mas é um oceano. As pessoas que estão ouvindo a gente e vendo aí, é só eles lembrarem aí a quantidade de pessoas que procuram casas para alugar. Verdade. E a oferta na cidade é mínima. Entendeu? Então, a gente vê demanda, né, e oferta, então faz uma análise muito clara, né, desse crescimento que já vem acontecendo progressivo, com possibilidades claras de um crescimento exponencial. Então, é uma oportunidade investir em Salinas. Então, se você, investidor, está vendo esse podcast agora, Salinas, viu, gente? Salinas está, assim, crescendo a níveis gigantes. Infelizmente, a gente está chegando no final, né, do nosso podcast aqui. Esse tema eu amo, né, falar de Salinas. Eu queria finalizar esse podcast, porque foi até uma conversa que a gente teve nesse final de semana, e era engraçado, né, que a gente fica brincando, né, a farinha de Salinas, ou o queijo de Salinas. Aí teve algumas pessoas que estavam com a gente e falaram, não, mas não é de Salinas, é de Matrona, é de sei lá, de cidades aqui da região. E tem uma outra questão também, que eu morei muito tempo fora, e eu falava para as pessoas que eu era de Salinas. Dificilmente uma pessoa não conhecia Salinas. Por conta da cachaça, obviamente, né, se tornou mais conhecida. Mas, assim, o que eu achei mais interessante foi que todos esses produtos da região carregam o nome de Salinas, né?
Porque o peso, acredito que o peso, né? Salinas é uma grife, né? É. Salinas ela é conhecida a nível nacional, né? E conhecida em vários cantos do mundo, inclusive, né? Exato. Por isso que eu disse aquela vez, mais cedo que a gente fala da questão da cachaça de uma forma muito respeitosa, né? Com certeza. Apesar de que eu entender que economicamente a questão logística ela é ainda principal, né? A mineração ainda pode ser, né? Mas ainda a gente pensando no âmbito do nome Salinas, dessa grande marca Salinas, dessa grife, a última vez que eu estive lá em Campos do Jordão, eu fiz uma brincadeira com o cara, me perguntou de onde que eu era, eu disse que era de Itaiobeiras, né? Aí ele perguntou de onde que era. Brincadeira. Aí eu falei assim, não, Itaiobeiras é perto de Salinas. Aí lá, Salinas eu conheço, a terra da cachaça. Então, assim, realmente, Salinas é uma coisa absurda, o quanto essa marca ela é forte. E a gente estava falando, porque a gente sabe, né, que tem muito da cachaça que vem para Salinas é produzida na região de Rio Pardo, né? Ela vem de lá bruta, né, para ficar armazenada aqui e tal. E isso não tem problema nenhum, né? Isso mostra o quanto é relevante, né? O quanto hoje o nome de Salinas é relevante, a economia aqui ela é muito forte, né? E agrega esse trabalho colaborativo das cidades aqui próximas, porque é isso que é legal. Quando a gente vê vertentes de crescimento de cidades aqui próximas que podem contribuir uma com as outras, porque as cidades são próximas, né? Exato, a cidade tem que ser, né, parceiras. Com certeza. Sempre, né? Inclusive, grande abraço aí também pro pessoal de Itaiobeiras, né? Que estamos chegando. Já estamos em Itaiobeiras. Espetacular, viu? Cidade que a gente gosta bastante aí. Uma cidade limpa, arborizada, com clima maravilhoso. É isso aí. Pessoal, assim, eu acho que se você for daqui de Salinas e assistiu esse podcast, né, e não deixou seu comentário, não falou sobre os potenciais, né, que você acredita que Salinas tenha também, e a gente gostaria muito de saber, né, a sua opinião sobre Salinas, se você também acredita que Salinas pode se tornar um centro logístico, né, se você acredita no potencial econômico de Salinas, no clima, na cachaça, na agricultura familiar, na educação, na barragem de Salinas, são tantas coisas, né, Danilo, que a gente até... Ô, Laís, eu gostaria só de fechar assim, primeiro agradecer bastante, né, da gente estar podendo falar sobre um tema que às vezes foge um pouco, que a gente sempre fala das partes técnicas aqui, né, e é muito legal falar com bastante paixão, né, por Salinas, uma cidade que... Eu me encarnei, as minhas raízes aqui, me considero um salinense, né, totalmente, hoje, né, e assim, falo para você que além disso tudo que a gente falou, da carne de sol, que é espetacular, da manteiga de garrafa, da mania, dos vários biscoitos, doce, queijo, requeijão, a cerâmica de Ferreirópolis, verdade, as coisas que são plantadas lá em Matrona, o queijo cabacinha, enfim... É muita coisa, né? A efervescência cultural misturada com o artesanato e a culinária, que é sensacional aqui de Salinas, aí eu volto e lembro, assim, que eu estava falando de Campos do Jordão, quando você estava falando, eu estava lembrando que eu estava conversando com um chefe de uma cozinha italiana, e eu perguntando de onde que ele é, e o cara foi de São Paulo, né? Trabalhou numa cantina lá e foi para lá. E ele falando que a maioria das pessoas, né, passam por um curso, né, de gastronomia e tal, e vem de outros locais. E eu fiquei pensando, né, que por volta e meia, num fim de semana, a gente vai facilmente em qualquer lugar, numa zona rural, e a gente tem uma comida, a melhor comida do mundo. É verdade. Né? Daquele frango caipira, daquele feijão tropeiro ou feijão verde, aquela coisa, aquele macarrãozinho de alho e óleo, aquela coisa que dá até fome só de lembrar, né? E assim, isso é Salinas. E de tudo que a gente falou, o que para mim ainda é principal as pessoas. As pessoas de Salinas e a forma muito calorosa, eu já me lembrando desses vários locais que a gente é muito bem recebido, que deixa a gente assim com muita felicidade de estar trabalhando aqui nessa cidade, né, e nessa região. Então, assim, as pessoas que ainda não conhecem Salinas, é um convite a conhecer Salinas e provavelmente não vão querer ir embora mais. Eu sou até suspeita, né, de falar, mas você falando aí, eu lembrei daquela conversa que a gente teve no carro, aquele dia, né,
E eu pedalo muito, ando nessas biboquinhas tudo aí, né? Lá na Canela Dema, enfim. E, cara, é sensacional. Eu passei esses dias no lugarzinho, tava eu e meu primo, uma senhorinha que é cliente lá da mercearia da minha tia, deu um grito nele: Samuel, vem aqui. Cara, chegamos lá, e água, café, tudo, um papo bom, e conversa. Vocês não querem ficar não para almoçar? Porque tinha visto a mulher na vida, cara. Sabe? Isso é as pessoas, né? Como você bem disse, daqui de Salinas, a forma como a gente é tratado e recebido aqui é maravilhoso, maravilhoso. Então, pessoal, né? Muito obrigada por você, né, que ficou aqui até agora, né, ouvindo a gente. Manda esse podcast aí para a galera toda de Salinas, né? Deixa aí sua opinião, compartilha se você concorda, né, com tudo isso que a gente falou. E, Danilo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Laís. Prazer estar aqui. Tamo junto. Obrigada a você que ficou aqui até agora, né? E até o próximo podcast. Valeu.